Olá, este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançar luz a diversos temas. Eu sou o Thiago Vercelino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é para você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, o nosso Praxis aqui da nossa FABAPAR. Que alegria estar com você aqui mais uma vez para a gente conversar um pouquinho sobre teologia, sobre, de alguma forma, academicamente sobre essa teologia, mas não só isso, de uma maneira divertida, de uma maneira descontraída e sobre outros assuntos diversos, de alguma maneira como a gente pode se relacionar com o cristianismo, sobre todos os assuntos que vêm no nosso dia a dia. Para nossa conversa de hoje, temos dois participantes além da minha pessoa, que sempre esqueço e eu vou me programar para não esquecer mais. Eu sou o Thiago Vercelino, porque eu sempre começo a gravar e nunca falo quem é que tá falando. Mas quem é que tá com a gente? Além de mim aqui. E aí, pessoal, sou o Lucas, professor de teologia aqui da faculdade, apaixonado pela cultura, ainda mais a cultura pop, e vamos falar um pouco da teologia que a gente pode encontrar nesse universo. E eu sou a Lígia, sou tutora mediadora aqui na FABAPAR, meio professora e maratonista de Netflix, como eu já falei aqui. É isso aí, né? Trabalhar em instituição de ensino é você dizer que você trabalha nessa instituição. Agora, o que você faz é o que o dia disser para você fazer, né? É assim, você vai... hoje eu sou professor, amanhã eu sou um tutor, daí eu sou na secretaria, aí eu respondo uma pergunta do financeiro, aí eu faço a agenda e lá vai, né? Gravo um podcast. É isso aí. O que importa é que coloque nas nossas horas. Tô brincando, pessoal. Mas vamos lá, vamos conversar. Vamos conversar um pouquinho, né? Podemos brincar que é o podcast para você colocar para fora o nerd que habita em você. Mas não só nerd, porque falar de cultura, falar de juventude, falar de igreja, falar de cristianismo, não vai inventar, não vai mostrar, não vai falar só sobre uma cultura nerd, mas todo quanto é tipo de cultura que nós nos relacionamos nos nossos dias. Para vocês, o que é essa cultura que nós podemos conversar hoje? Quando vamos falar hoje no nosso programa, nosso podcast, nosso episódio sobre cultura? Eu entendo que cultura, indo para uma definição mais acadêmica, é tudo aquilo que uma sociedade produz, de alguma forma, né? Então, pode ser uma arte, uma religião, uma forma de consumir as coisas, de guardar as coisas. Tudo isso é uma cultura. Então, são jeitos que diversas sociedades no mundo definem para fazer suas atividades, cumprir com as suas demandas, né? Isso numa definição mais genérica e mais ampla, a gente poderia dizer que é uma cultura, um produto da sociedade, né, que é refletido de alguma forma aí para nós. Quando a gente vai falar de cultura, né? Eu gostei muito dessa frase que o Lucas usou, né? É aquilo que uma sociedade produz. Aquilo que uma sociedade produz para pensar no dia a dia. Você... esqueci a sua idade, mas joga aí pra gente. Você, na tua idade, trabalhadora de uma instituição acadêmica, né? Que tem uma formação. Qual é o tipo de cultura que você acha que você está produzindo? Porque talvez isso vá fazer noção para quem está ouvindo a gente. Será que cultura é só consumo? Ou no meu dia a dia eu também produzo? O meu jeitão, quem eu sou?
O que você acha? Eu concordo com o Lucas fala muito bonito, né? Mas eu acho... com certeza eu acho que a gente influencia o nosso meio, né? Então, no dia a dia, até aqui no trabalho, tem piadas que a gente acaba que um faz e o outro pega, né? Tem um gosto musical, um filme que a gente indica aqui, né, direto ali na tutoria, um fala, tô assistindo tal coisa, tô vendo isso. Então, eu acho que a cultura faz parte de nós, né? Faz parte da nossa... do ser humano, né, e da sociedade como um todo. Então, você acaba influenciando culturalmente o seu meio e sendo influenciado culturalmente onde você está, né? Então, se você tem uns amigos fitness, você fica mais fitness. Se você tem os amigos mais do fast food, você vai no fast food. Então, é natural. Eu acho que acaba sendo uma coisa natural e que a gente, às vezes, não percebe a importância e não é intencional, e acaba sendo levado, né, na situação. Pensando no cristão já jogando para a parte cristã. Agora, vocês acham que a juventude ela acaba sendo mais exposta a uma influência ou a ser influenciada de uma cultura? Ou isso é algo que acontece no âmbito geral? Não, isso é geral. Todas as faixas, todo o ser humano está sujeito a culturas, né? Nós produzimos e recebemos cultura a todo instante. Agora, a faixa etária, gênero, condições sociais, econômicas, intelectuais, tudo isso vai determinar alguns tipos de cultura que vão ser mais perceptíveis. E quando a gente fala de adolescente e juventude, tem tipos de cultura que vão pegar mais neles do que pegariam talvez uma criança ou até em pessoas mais velhas. Eu costumo dar como exemplo, eu sou um nerd, gosto muito de cinema e tudo mais. Lá na minha adolescência, eu conseguia ir em pré-estreias e eu conseguia virar à noite em pré-estreia. Eu lembro de um evento que teve ali no Shopping Palladium, quando estreou o Hobbit, e teve um evento na sessão, foi uma pré-estreia, e teve evento na sessão, começou meia-noite o evento, eu cheguei em casa, era mais de 5 da manhã, porque não foi só o filme, teve sorteio e tal. Hoje o Lucas, né, chegando nos 30, não consegue mais virar à noite fazendo isso. Embora eu ainda goste muito de O Hobbit. Então essa cultura da pré-estreia, de virar à noite para ver um filme, hoje não me pega mais. Apesar de eu continuar gostando do universo de O Hobbit. Então a cultura ela pega algumas faixas etárias de forma mais forte por conta de inúmeros fatores, né? Então, mas todos são influenciados por algum tipo de cultura ou produzem algum tipo de cultura. Eu concordo com o Lucas, eu acho que tem muito a ver também com o nosso, vou dizer, espaço na cabeça, né? Do tipo, quando você é criança, você está absorvendo tudo. Então, tudo é muito legal, tudo é muito bom, né? Claro que os pais ali restringem ou tem que tomar um cuidado para que a criança não veja absolutamente tudo, né? Mas para a criança tudo é divertido. Você pega um bebê, a garrafa PET é maravilhoso, entendeu? Para o adulto, a garrafa PET é o quê? Lixo, entendeu? Putz, mais um lixo para eu levar lá na lixeira, né? Então, tem muito, na minha cabeça tem muito a ver com o tempo, né? Então, o jovem, ele tem tempo para virar à noite, ainda que ele vai estudar, às vezes de tarde ele dorme a tarde inteira. A gente já não tem isso, né? Saiu meia-noite, chegou 2 da manhã, tem que estar batendo ponto no outro dia, pega ônibus, então... Acho que eu tô conseguindo chegar na coluna vertebral daquilo que a gente se propôs para conversar hoje, né? Só um parênteses para denunciar a minha idade agora. O Lucas já falou que tava chegando nos 30, né? Eu fui na pré-estreia de Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Eu tinha 12 anos, estava lá na pré-estreia, morava em São Paulo ainda. Então, de fato,
Olha só. Não sei o que me... eu não fui, né? Eu não sei o que me faria ir numa pré-estreia. O que precisaria ser lançado pra eu estar meia-noite num cinema hoje em dia. Mas com 12 anos, Senhor dos Anéis foi mais do que suficiente. Cara, eu fui ver alguns filmes, aí tentei ver à tarde. Cara, cochilei. O filme era bom, mas não adianta, eu não consigo mais. Bom, eu nunca fui numa pré-estreia, né? Eu sou uma senhora de 31 anos, mas eu sou do interior, né? Eu vim pra Curitiba, eu já tinha 19 anos, não tinha cinema. Na verdade, abriu um cinema na cidade uma época, e aí o primeiro filme que eu fui assistir foi Xuxa Requebra. Então, exatamente. Então, Uma assim, referência de cultura pop. anos 2000 ali que tinha um cineminha lá na cidade. Essa questão da juventude e dos mais velhos, né? Ambos estamos expostos, então. Cultura, de forma geral. Agora, muda muito a leitura que os jovens fazem dos mais velhos e os mais velhos fazem dos jovens em relação à maneira de se relacionar com a cultura. E, normalmente, os mais velhos veem o relacionamento do jovem com a cultura, de modo geral, como um relacionamento mais perigoso do que o relacionamento dele. Se a gente vai olhar para dentro da igreja, é a famosa frase: tá deixando o mundo influenciar, né? Tá deixando, agora se a gente fosse traduzir para o nosso podcast, tá deixando essa cultura aí influenciar você, essa cultura pop do dia a dia influenciar você, né? Quando o mais velho, ele já entende que o relacionamento dele com a cultura se já tornou saudável. Vocês veem dessa forma também? Essa certa tensão geracional da maneira como se relaciona com a cultura? Com certeza. Eu acho que tá, né, ainda na minha teoria, ligado ao espaço na cabeça, que o adulto ele tem outras prioridades. Então ele entende que a cultura não é mais uma prioridade para ele, né? E quando ele vê o jovem, ele tem uma visão, então, de prioridades. Então, quando ele vê o jovem priorizando um cinema, priorizando ali as séries, né, maratonando 12, 13 horas de série, ele pensa, poxa, você não está botando a sua prioridade naquilo que é o correto. Mas talvez se ele puxar lá para a idade dele, ele fala, cara, eu também não priorizava, né, o estudo com 15 anos, tinha um jogo de futebol, né, que eu deixaria de estudar para assistir um jogo. Então, para mim, o senso de prioridade traz essa tensão, entendeu? O adulto, ele pensa, você quando é jovem deveria estar priorizando coisas para o seu futuro. Porque ele lá, jovem, não priorizou, entendeu? Mas o jovem, ele não vai priorizar mesmo, entendeu? É uma característica, né? Eu tenho eu não sei se é um contraponto ou se é um acréscimo, acho que não chega a ser um contraponto, que é algo meio que da psicologia, acho. Nós adultos, a gente tem uma tendência de achar sempre que o que era da nossa fase de adolescência era melhor do que o que os nossos filhos têm hoje. Posso falar isso porque tenho 2 filhos, apesar de estar chegando aos 30, eu tenho 2 filhos adolescentes, adotados, e a gente percebe isso nos filmes da Marvel. Eu presenciei fase 1, fase 2 da Marvel, né? Fase 3. Assisti o primeiro Homem de Ferro, que foi o filme de estreia da primeira fase da Marvel. Eu gostei muito desse primeiro filme. Nem imaginava que se tornaria isso tudo, né? Que a Marvel se tornou nos dias atuais. Só que hoje, quando eu assisto, né, estamos na fase 4 da Marvel, né? Para quem está boiando nisso, dá uma pesquisada no Google fases dos filmes da Marvel. Estamos na fase 4. Na decadência. Ela finaliza. Então, para mim, estamos na decadência. Eu sou dessa linha. E aí que eu vou percebendo que, na verdade, eu acho que é uma questão psicológica isso. A gente tem uma tendência de achar que o que era da nossa fase de adolescência, de jovens, era mais interessante do que é hoje. Hoje, os filmes da Marvel, para mim particularmente, eles não despertam tanto interesse quanto eles despertaram na minha adolescência quando eu assisti o primeiro Homem de Ferro, o primeiro Vingador. Eu vibrava no cinema, eu comprava as coisas.
eu teorizava sobre o filme. Hoje eu me cansei, se não é o nosso foco aqui, mas se a gente parasse para conversar sobre os filmes dos Vingadores, eu particularmente teria muitas críticas a fazer, particulares, a esses filmes que estão sendo lançados hoje. Só que eu creio que isso é influenciado por conta dessa minha idade que eu estou hoje, talvez das novas responsabilidades que eu tenho. Então hoje o Lucas tem outras responsabilidades, hoje eu estou numa posição de pai já também, hoje eu tenho um financiamento para pagar, hoje eu tenho função de coordenador aqui na instituição, eu tenho um monte de aula para preparar. De fato, quando eu assistia lá atrás, eu já trabalhava, já estudava, mas não era com as responsabilidades que eu tinha hoje. Era um estágiozinho, não era eu que pagava as contas principais da casa, eu conseguia virar à noite porque meu sistema biológico permitia isso ainda, hoje ele não consegue mais. Então, de fato, eu concordo com a Lígia, que acho que a mudança que a vida adulta traz para nós acaba fazendo com que a gente seja mais crítico a isso. Só que eu que gosto da cultura, eu continuo me interessando por esse universo. Só que eu fico nessa comparação. A cultura pop da minha época era muito mais interessante. Os Vingadores que eu vi, os primeiros filmes, os primeiros heróis, são muito melhores do que os de hoje. É sempre essa avaliação que nós vamos fazendo. Algo parecido aconteceu, trazendo outro exemplo, com o Hobbit. Os filmes dos Senhores dos Anéis, eles são do início do século XXI, né? Os livros são lá do século XX, mas os filmes são do início do século XXI. Eu não fui no cinema assistir, mas eu vibrei quando assisti em casa os filmes do Senhor dos Anéis. Foi maravilhoso. Quando saiu O Hobbit, que foi aí o quê? Dá uns 15 anos, 10 anos de distância aí do Retorno do Rei, que é o último Senhor dos Anéis. Quando eu fui ver O Hobbit, o pessoal que era da geração do Senhor dos Anéis, eu estava entre eles, muita gente criticou o filme do Hobbit já. Porque não, o filme da minha adolescência, o filme da minha época foi muito mais legal, muito mais interessante. Em compensação, os mais novos que são da época do Hobbit, não do Senhor dos Anéis, gostaram do Hobbit mais do que gostaram do Senhor dos Anéis. Poderia dar outros exemplos aqui. Homem-Aranha, nós temos três tempos diferentes do Homem-Aranha, né? Temos do Tobey Maguire, temos do Tobey Maguire, tem do outro piá lá, do Garfield, do Andrew Garfield, e agora temos o do menininho novo, o Tom Holland. Tem comparações. Eu sou da época do Tobey Maguire. Pra mim, ele é o melhor Homem-Aranha. Eu preciso interferir aqui, porque eu sou da época do Tobey Maguire, mas ele é ruim, porque é um Homem-Aranha velho. Todo mundo tem que concordar comigo de que ele não combina o cara, mó cara de velho, estudante do ensino médio. Não faz sentido. Não, o Homem-Aranha, os Homens-Aranhas de hoje em dia, eles só são bons por causa da Zendaya. Boa. Zendaya boa. Que deu um upgrade no Homem-Aranha de hoje em dia. Ela deu. Nós vamos ter hate nesse podcast. Mas é interessante a gente fazer essa análise geracional, porque quando a gente faz o transporte daí para falar bem especificamente sobre cristianismo, vem com uma força grande, porque se essa discussão ela já é potencializada, se a gente só falar da cultura, o meu filme é melhor que o seu, na minha época o filme tinha mais conteúdo, hoje em dia é só um besterol, não sei o quê, aí a próxima geração vai falar a mesma coisa dos de hoje. Existe esse acirramento na discussão quando nós só colocamos a cultura. Esse acirramento também ele ganha corpo quando a gente vai falar do relacionamento dessa cultura com o cristianismo, no sentido de que quanto mais novo, parece que está cada vez mais distante de um relacionamento saudável com o cristianismo. E eu acho que isso podia nos trazer agora para o papo um pouquinho, para nós falarmos dessa relação da cultura com o ambiente bíblico, com o ambiente do cristianismo. Será mesmo que a cultura, quanto mais tempo passa, mais ela se distancia? Ela não se distancia? Ela só faz leituras diferentes? A gente consegue encontrar nos dias de hoje traços cristãos bíblicos na cultura? Como que a gente vê isso daí? A cultura, Thiago, ela reflete, né, voltando ao conceito central, ela vai ser produzida pela sociedade. Então, se a sociedade ela é cristã, a cultura que ela produz vai estar versada nesse cristianismo.
Só que o nosso grande desafio, quando a gente fala de cristianismo, é a amplitude desse conceito também. Porque o cristianismo é um conceito muito amplo, né? Que tipo de cristianismo nós estamos falando? Que tipo de produção cristã nós estamos falando? Eu creio que o Brasil, por exemplo, nós somos um país cristão, isso é inegável. Nós somos um país cristão, predominam no solo brasileiro os cristãos. Só que quantos cristianismos nós temos aqui? O que predomina? Que tipo de cristianismo predomina? Isso vai influenciar, sim, a minha produção cultural. Isso vai influenciar a forma como eu expresso. Tem alguns filmes brasileiros que retratam divindades, não vou me lembrar agora o nome, faz tempo que eu assisti, mas a gente percebe a influência da religiosidade brasileira na construção desse tipo de Deus, que é um Deus bem diferente do Deus que nós temos nas Escrituras. Por quê? É uma releitura que o povo brasileiro fez de Deus. Isso quer dizer que é uma leitura correta? Se a gente for analisar pela ótica da Escritura, talvez não seja. Porque daí o cristianismo, como é uma religião, é um produto cultural, ele vai ser interferido por várias coisas que o ser humano produz. Agora, se nós estamos falando de um cristianismo baseado nas Escrituras, a cultura tem muito a contribuir. A cultura tem muito a contribuir para nós entendermos um pouco melhor a mensagem do Evangelho. Até porque esse Evangelho ele foi revelado para nós utilizando culturas. A gente não pode esquecer disso. A cultura do povo de Israel, a cultura dos judeus, a cultura de Canaã, a cultura do Egito, a cultura dos gregos, a dos persas, ela foi utilizada para nós construir, para que Deus se revelasse ao ser humano. Isso é o que a gente aprende em teologia e a gente não pode descartar. A gente tem que estudar a famosa exegese, né? Estudar os elementos culturais do passado para tentarmos compreender para a atualidade a mensagem de Jesus Cristo. Só que daí também aplicando a nossa realidade cultural. Esse é o grande desafio. Não é uma tarefa fácil. Falando assim parece que é a coisa mais fácil do mundo. É dificílimo. Muito difícil por conta dessa complexidade que é o próprio cristianismo. Acho que muito vem dessa... talvez departamentalização que a gente faz das coisas dentro da nossa cabeça, né? A gente vai departamentalizando. Isso é cultura cristã, isso não é cultura cristã, isso é cultura do diabo, isso é uma cultura de uma tribo que não que se relaciona bem com o cristianismo, isso é uma cultura do povo africano, isso é uma cultura de um povo grego, e a gente vai departamentalizando. Só que, na verdade, talvez um conceito que seria legal de a gente começar a conversar é que, em algum momento, houve um produtor de cultura em comum, que é o Criador, né? Ainda que existam diversas culturas, no Criador, a gente tem uma unidade nisso. Então, é muito difícil, por sermos parte de um mesmo Criador, uma mesma pessoa, né? Deus nos criou a sua imagem e semelhança, a gente vai ter que encontrar algumas similaridades. Eu sei que não tem a ver muito com cultura, mas eu estava, inclusive, ensinando na escola, quando a gente estava falando sobre certo e errado, eu falei para eles sobre produções de conteúdos morais que foram feitos em distintos locais da Terra que tinham padrões morais parecidos. E eu falei, como é que isso pode acontecer se esses povos nunca se conversaram, né, entre si? Porque eles têm um denominador comum no momento em que eles foram criados. Se eles vieram de Deus, a imagem e semelhança, na hora que eles vão produzir um padrão moral de lei, é muito provavelmente que algo vai existir de semelhança. E a gente pode jogar isso para dentro da cultura. Tem cultura que é de Deus e que não é de Deus, Lígia? Bom, hoje eu acho que sim. Eu não acho que tenha cultura, né? Tem comportamentos e ações que talvez não se adequam aí ao padrão de Deus, né? E o Lucas até falou, né? A cultura é o reflexo ali da sociedade e tudo mais, e a gente pode observar isso muito ao longo da história. Eu gosto de museu,
gosto de dar uma visitada, não entendo muito bem da parte ali, gosto mais da parte renascentista. É bonito que tem lá, né? Não importa de onde vê, é bonito, né? É bonito que tem lá, exatamente. O que tem hoje lá no Mon? Eu vou, entendeu? É isso que eu faço. Mas eu gosto muito de observar as pinturas. E você observa ali uma época onde se pintava muito arte sacra, aquela coisa, né, de Deus, do céu, do inferno, das paisagens, do cotidiano, né? E tudo isso, na minha visão, reflete o pensamento daquela época a respeito de Deus, a respeito do sagrado, a respeito da criação como um todo. E com o tempo a gente foi se desenvolvendo e isso foi se perdendo. Eu vou usar um exemplo aqui, se precisar vocês cortam, mas, né, eu pude ir para a Alemanha e lá, né, tem muitas igrejas, catedrais, aquela coisa, os vitrais, as estátuas. Cara, é uma coisa muito legal. Então, assim, fui lá na Catedral de Berlim. Tem lá o Melanchthon, o Lutero, as estátuas deles. Não são ídolos, né? São estátuas que representam pessoas muito importantes da história que mudaram aquela sociedade e que marcaram, né, a nação alemã. Então, eles estão ali representados, eles não são adorados. Eles, né, é um registro da história. E os vitrais, passagens bíblicas, né? Uma das igrejas que eu visitei, eu não me lembro se era Ulm, o nome da cidade, tinha a estátua dos 12 apóstolos, assim, uma coisa muito linda, em madeira. Enfim, eu não fui para a Alemanha também, assim, mas lá em Gramado também tem a estátua de cada apóstolo. É que eu não fui para Gramado, entendeu? Aí eu não sei, eu não tive. Mas assim, eu falo assim, cara, é uma coisa tão perfeita que você fala, como a pessoa, né, um talento ali da pessoa fazer. E tem os vitrais, que são representação de passagens bíblicas, de histórias, em igrejas reformadas, que não tem nada a ver né, com a parte ali católica, que a gente critica. Aqui, né, nós tivemos a igreja que fez, a minha igreja que fez os vitrais, que são maravilhosos para mim, e recebeu muita crítica, né? Mas é a representação ali de passagens bíblicas, é uma forma de você evangelizar, de uma pessoa olhar na rua e admirar aquilo e pensar, cara, Jesus carregando uma cruz, né? Tudo isso comunica, né? A gente está falando isso, a cultura comunica algo. O cristão, ele precisa comunicar aquilo que ele entende que é verdade, de todas as formas. Seja na música, seja na arte, seja nos filmes, né? No geral, eu vou entrar aqui numa coisa que eu sempre falo, já falei isso pro Lucas, né? Eu brinco que eu sou uma maratonista de Netflix. Mas, cara, tem séries muito boas no Netflix, muito legais. O que de cristão a gente tem feito para ser mais legal do que o Netflix produz, que às vezes tem princípios contrários ao cristianismo, para que o jovem queira assistir, entendeu? Então, assim, né, a gente já falou do The Chosen. Todo mundo elogia, é muito bom. Mas, cara, é um The Chosen. Quantas séries Netflix lança por semana, entendeu? Você cadê a começou gente a assistir, aí Lucas, fazendo, já ou não? Entendeu? Pra quem tá acompanhando a gente no podcast, sabe que já rolou essa pergunta. Eu continuo pendente, porque a fila de séries está grande. Mas eu assisti uma esses tempos, lógico, não The Chosen, né? Mas assisti uma com temática religiosa. Não sei se o pessoal conhece. Jesus. Goods and Omens? Não. Também. Essa não tá na minha lista. Good Omens, da Amazon Prime. Eu acho que a tradução que fizeram é Belas Maldições. Série fantástica sobre o final do mundo, sobre apocalipse, sobre anjos e demônios. E de fato dá pra gente fazer pegando uma ponte aí com o que a Lídia estava falando. Veja, Good Omens, né, é uma série internacional, né, que não foi produzida aqui no Brasil, mas ela tem esse fundo cristão, né, ela é baseada no apocalipse. Então tem os 4 cavaleiros do Apocalipse, tem anjos, tem demônios, fala um pouco da queda do ser humano, fala sobre anticristo e tudo mais. Só que esse fundo o foco da série, esse é o mais fascinante, não é a Bíblia.
Você não assiste essa série para tentar encontrar o que tá certo e o que não tá certo com a Bíblia. Que tem crente que vai lá para assistir isso. Tá sendo... Apocalipse nem a gente entende. Quem dirá é o roteirista dessa série. Vai entender alguma coisa? Também não vai entender. Se a gente não entende, vai ele entender? Não tem como. 2000 anos de igreja não conseguimos entender. Então não vai ser agora que a gente vai descobrir o segredo do Apocalipse. O legal da série é mostrar um pouco sobre... eu acho que isso é o mais fascinante. Um pouco sobre nós. No final das contas, a cultura, ela reflete nós. Quem nós somos. A essência do nosso ser. Nós temos ali 2 anjos e demônios que são extremamente, que são os protagonistas, né? O Azarafel e o Crowley, se eu não me engano, são os nomes deles. É um anjo e um demônio, né? O anjo, em tese, é aquele que deveria guardar o Jardim do Éden, e o Crowley é o demônio que tem que ajudar o anticristo a assumir o posto dele de anticristo. E os dois acabam não cumprindo com a sua missão. E esse é o legal da série, que eles estão tentando impedir o apocalipse, porque eles não querem que o apocalipse aconteça. Porque eles querem que o mundo continue do jeito que está. Isso não é um retrato da nossa humanidade. Nós gostamos, de certa forma, do mundo do jeito que está. Nós temos um mundo relativamente agradável de se viver, bom de se viver, confiar na humanidade, a gente confia no ser humano, a gente tem esperança no ser humano, mas isso reflete essências de quem? Nossa! Isso reflete a essência do próprio ser humano, que se considera autossuficiente, porque quando a gente lê na Bíblia sobre anjos e demônios, eles não são caracterizados daquela forma. Aqueles personagens estão refletindo o ser humano, estão refletindo o que nós muitas vezes desejamos. A grande questão é, nós fazemos esse exercício quando vemos filmes e séries. Eu, particularmente, faço por gostar muito e gostar também de teologia. Eu acabo fazendo por hobby mesmo. É um hobby meu teologizar. Automático, né? É automático. Então eu fui vendo aquilo ali e fui vendo a gente. Fui vendo o ser humano. Que não é bom, que não é mal, que é uma mistura de todas essas coisas aí, e que tá nesse mundo, no final das contas, tentando fazer alguma coisa nesse planeta todo aí. Eu tenho uma experiência bacana com isso que você falou, Lucas, que é com aquele seriado da Netflix, Lucifer, né? Ai, meu Deus, já vou ser cancelado no ambiente cristão agora, eu assisto Lucifer. Não assisto mais porque eu cansei. A 4ª temporada, da metade pra frente, já não deu. Aí a 5ª, chutei o balde. Mas é muito legal porque nesse seriado é uma tensão, né? É o diabo querendo se tornar bom. Então já rola uma tensão muito bacana de relacionamento com algum princípio cristão. Mas pra mim, nesse seriado, ainda que eu creia biblicamente num inferno literal, né? As únicas informações que nós temos sobre o inferno são aquelas que estão escritas na Bíblia. Como vai ser? Não sei. Por enquanto eu sei que é como vai estar escrito na Bíblia, né? Lago de fogo e enxofre. Qualquer coisa além disso a gente vai supor e vai falar coisas que não estão escritas. Mas é interessante porque no seriado Lucifer tem um episódio que ele precisa ir lá no inferno. Ele era o guardião do inferno, ele precisa voltar lá no inferno, porque a mãe dele tava... Mano, é um rolê incrível. Que a mãe dele tava no inferno e tal. E foi uma dos melhores retratos do que seria um inferno que eu já vi na vida. E muito legal olhar pro escritor e ele ter essa imagem, né? Que é o seguinte, que ele vai para um local aonde você comete os seus pecados que te causam vergonha, tristeza, ininterruptamente. No caso dele, ele tinha matado na Terra um irmão. Era um outro anjo lá e ele matou o irmão. Quando ele vai pro inferno, ele vai lá, mata o irmão. Aí o irmão sofre, chora e tal. Ele também sofre, chora. Daí ele começa, não, mãe, agora vamos embora, não sei o que. Do nada, a faca aparece na mão dele de novo e ele vai e mata o irmão. Aí ele, não, beleza, mãe, agora a gente tem que sair, não sei o que. Já dá mais... A faca volta na mão dele. Na conversa ele vai lá e mata o irmão de novo. Sabe, um sofrimento eterno pelo pecado que ele cometeu. Cara, isso é brilhante, é uma cultura. Não sei se o cara que escreveu o seriado já leu a Bíblia algum dia, mas na cabeça dele foi a idealização que ele tinha de inferno na mente. Eu quero dar 2 exemplos. Um, que na temática que vocês estão falando aí de séries
sobre céu, inferno, etc. Good Place, né? Eu sei que o Lucas é fã, mas assim, eu acho ela meio cansativa. Chega uma hora que ela cansa, mas a ideia é muito boa. Porque e aí, você não é muito bom para ir pro céu, nem é muito ruim para ir pro inferno, é um limbo, mas enfim, tem ali algumas situações, que se não é muito spoiler, que também fazem essa reflexão do tipo, e aí, como que eu fui na Terra? Eu fui morno? Eu fui, né? Então, assim, é interessante a reflexão que o Good Place traz, apesar de eu achar que a terceira temporada ali cansa um pouco. Mas um que eu não posso deixar de citar, então eu tenho que falar logo, que eu acho também que nem sempre aquilo que o cristão ele vai fazer, ele precisa ser assim, céu, inferno, Jesus e tal. Os princípios, né? Os princípios bíblicos e aquilo que a gente crê. Então, tem um filme que eu amo muito, né? Na verdade, é um romance do Victor Hugo, né, Os Miseráveis. Então é um livro muito antigo, 1860, 62, sei lá, alguma coisa assim, que foi muito adaptado, e em 2012 fizeram um filme musical com o Hugh Jackman, o Russell Crowe, Anne Hathaway, ou seja, é um filme bom, tá? Não é um filme daqueles velhos, de imagem zoada, né? É um filme muito bom. E, cara, pra mim é um dos filmes que fala sobre graça, que retrata a graça de um jeito maravilhoso, assim, eu assisto toda vez esse filme, já assisti umas 10 vezes, e das 10 vezes eu me emociono em ver a graça de Deus. E não é sobre isso o filme, né? O filme é sobre a Revolução Francesa, né? Então tem todo um contexto político do filme, tem um romance no filme, mas, cara, tem a graça de Deus ali que você fala, cara, como ele conseguiu? Mas tudo bem, era uma época onde talvez isso refletia muito em todas as artes, né? Eu não estudei muito bem sobre os anos 1800, mas ele conseguiu refletir para mim de uma forma que Os Miseráveis é um clássico. Todo mundo lê, assim, todo mundo que gosta de literatura. E a graça está sendo apresentada ali para todo mundo, né? E This Is Us, né, gente? This Is Us é muito bom. É uma série mais atual que eu acho também que traz princípios sobre família, companheirismo e tudo mais, que talvez reflitam o que o cristão, né, gosta. Lígia, espero que a nossa amizade não vá por terra agora, mas eu tenho uma história muito engraçada com Os Miseráveis. Olhei lá no cinema, pra você ver como eu sou entendido da literatura e tudo mais, né? Fui lá, vi lá no cartaz Russell Crowe, né? Pô, a menina lá que eu não sei o nome também, que é famosa de filme. Meu filme preferido, meu top 1 é Gladiador. Então, Russell Crowe, Gladiador, beleza, vamos lá. E fui pro cinema assistir. Aí entrei no cinema, comecei a assistir cinema e, de repente, começam a cantar. E daí começam a cantar. Eu falei assim, amor, quando que vai... Já namorava, né? Quando que vai o pessoal parar de cantar, né? Ela, não, amor, acho que já para. Aí, e canta, e canta, e canta. Quando eu descobri que era um filme musical, eu precisava sair correndo da sala do cinema. Larguei a mulher sozinha. Porque é um negócio que não cabe no meu sentido corporal. Ouvir uma música o tempo inteiro, entendeu? Aí eu fiquei em pânico, precisei sair. E minha mulher ficou assistindo Os Miseráveis sozinhas, porque eu consegui assistir o musical. Aí, essa é a estratégia de dormir, entendeu? Aí é o momento que você dorme no filme. Mas, realmente, é um filme todo cantado. Todas as falas são cantadas. Isso pode trazer dificuldade, mas é um filme muito bom, né? Se você quiser ler umas 700 páginas, você pode ler um livro, entendeu? Aí, porque o livro é grosso, mas o filme é muito bom. Lídia, não consegui ver o musical inteiro. Mas a gente citou esses exemplos e daí vem eu tenho uma opinião já, mas eu confesso que ela é aberta o suficiente ainda para ser construída, tá bom? Algo em cima dela.
que é, então, o que a gente faz com essa cultura? Essa é uma discussão que eu vejo que no ambiente cristão, ela se originou muito por conta das festas temáticas. Festa junina, Natal, né? Que são festas que têm uma origem numa cultura pagã, e nós evangelizamos essas festas. Então a gente faz festa das nações, faz um arraial na igreja, mas não faz festa junina, porque senão é a festa de São João. E o Natal, a gente colocou o nascimento de Jesus lá no Natal e tudo mais. Então o que a gente fez? A gente redimiu a cultura. Pegamos a cultura, redimimos ela e fizemos algo cristão a partir dela. Quando a gente vai falar de cultura pop, e que não envolve tanto aí a questão das culturais, mas o nosso dia a dia, qual que você acha que deve ser o relacionamento do cristão e até da igreja institucional, igreja CNPJ, com a cultura? Devemos nos empenhar em produzir uma cultura cristã? Então agora vamos fazer rap cristão, funk cristão, rock cristão, reggae cristão, filme cristão, série cristã, tudo bíblico, não sei o que, produções cristãs. Nós temos como papel redimir essa cultura, então ficar explicando, pegando a ideia e colocando um princípio bíblico cristão em cima de algo que existe. Esse é o meu entendimento de redimir, né? Acho que o melhor exemplo é a festa junina, né? A gente não faz festa junina, mas faz o arraial na igreja, em julho. Ou a gente tem que ficar explicando a cultura. Então, agora vamos falar um pouquinho de coisas do coração, né? Vamos pegar Senhor dos Anéis. A gente pega Senhor dos Anéis. Não, porque o anel, a tentação do pecado, e o Frodo lida com a tentação, daí vem Jesus, morre, depois ressuscita o Gandalf lá, desce correndo de cavalo e fica fazendo aquela explicação. Nós pegamos os elementos da cultura, o Frodo, o anel, a tentação, e aí a gente coloca o cristianismo nesses elementos. Nós vamos explicando uma cultura que não foi feita como uma cultura cristã, uma cultura pop, a gente vai trocando os significados desses elementos para caber. Como a gente se relaciona, então, com a cultura, como igreja, como jovens? O que vocês veem isso? Eu vou tentar dar uma resposta curta, mas essa é uma pergunta que exigiria uma extensa resposta. Gravar o podcast só respondendo a pergunta, né? Porque, assim, o próprio Senhor dos Anéis, o próprio universo de Tolkien, eu acho que é um bom exemplo disso. Tolkien era católico, um católico convicto, né? As biografias que nós temos na atualidade dele mostram isso. Isso por conta da criação que ele teve da mãe dele. A mãe dele era uma católica, ele foi criado, a mãe dele morreu muito cedo, quem teve a tutela dele do irmão foi o padre Francis Morgan. Então ele teve uma educação católica muito intensa. E a gente percebe que o cristianismo católico influenciou a concepção do Senhor dos Anéis, né? E o Tolkien deixa isso registrado, inclusive, em cartas. A obra dele é uma obra católica. Isso não é Lucas que está falando. Isso é Tolkien quem fala em uma de suas cartas. É uma obra cristã. Então, assim, não dá para tirar isso do Senhor dos Anéis. Isso não quer dizer, porque o Tolkien, apesar de ter uma influência cristã na construção da sua obra, isso não quer dizer que eu só consigo olhar para o Senhor dos Anéis e enxergar o cristianismo. Muitas pessoas que não são cristãs assistiram o Senhor dos Anéis e não viram nenhuma mensagem cristã. Por quê? Elas não têm essa cultura cristã enraizada dentro delas. Não foram criados nesse ambiente. O Tolkien, inclusive, não gostava, isso a gente chama na academia, a gente chama de alegoria. O Tolkien não gostava de alegorias. Tanto é que ele diz que a obra dele não é alegórica. Ela não tem uma interpretação fechada. Nós não podemos dizer, né, igual tem uma linha de pensamento no universo do Senhor dos Anéis que diz que a figura de Jesus Cristo ela pode ser identificada no Aragorn como rei, no Gandalf como o profeta, se eu não me engano, e o Frodo como o sacerdote, né, os três ofícios de Cristo sendo cumpridos nesses três personagens. Só que em nenhum momento o Tolkien impôs isso a nós, então não dá para alegorizar. O Tolkien ele diz que a imaginação ela tem que ser fluida quando a gente lê as obras dele, né? Então, quando ele criou seu universo, ele não queria engessar a interpretação. Só que há uma influência católica por trás da obra. Há uma influência cristã.
Quem tem o cristianismo como fé, quem tem as escrituras dentro de si, vai perceber isso. Consegue contemplar essas coisas. Agora, quem não tem, não vai contemplar. E eu acho que isso é interessante, porque às vezes a gente pensa que o cristão, para ele ter acesso à cultura, ele só pode ver as historinhas de José, as historinhas de Moisés, a história de Davi. Gente, a história de Davi, a história bíblica de Davi, eu sempre falo para meus alunos, eu dou aula de livros históricos aqui na faculdade. A história de Davi, gente, quando a gente lê na íntegra lá em Samuel, aquilo ali, gente, é quase um Game of Thrones para quem assistiu a série. É fratricídio, é estupro, é irmão traindo irmão, é uma politicagem terrível. Gente, é uma bagunça, cara. É sangue, é violência, é morte pra tudo que é lado. Então, assim, eu não posso ver Senhor dos Anéis. Eu lembro dos meus avós falando isso, né? Não pode ver porque tem muita. Tem cena de guerra, tem cena de batalha, tem cena de sangue. Eu falei, gente, vamos ler Samuel. Eu não tô. Tem os orcs e tal. Eu não acho que esse é o problema. Entendo, eu não estou dizendo que a gente tem que ver filme violento. Por favor, não levem para este lado. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas será que é esse o real problema? Será que isso demoniza tanto o filme a ponto de eu não poder assisti-lo? A ponto de anular a mensagem redentiva que esse filme traz para mim? Então, assim, é evidente que a cultura, filmes, teatro, cinema, nem sempre eles vão ter coisas que nós concordamos como princípios da nossa existência e da nossa vida. Mas isso não quer dizer que a gente não consegue aprender alguma coisa, né? Eu gosto muito do que Paulo fala, é um princípio paulino, né? Retém o que é bom. Então a gente olha o Senhor dos Anéis, talvez muita coisa a gente vai descartar ali, embora eu, como um bom fã de Tolkien, acho que não dá pra gente descartar muita coisa. Eu aproveito tudo. Mas se tiver que eliminar alguma coisa, elimina as cenas de violência, assim como a gente faz esse filtro com a história de Davi. Davi tem um monte de coisa errada na vida dele, mas no final das contas ele é chamado homem segundo o coração de Deus. Olha que coisa fascinante. Se Davi, um humano cheio de falhas, é o homem segundo o coração de Deus, que dirá a cultura que nós produzimos, e que se é produzida por homens falhos, também vai ser cheia de falhas. Mas a gente consegue aproveitar alguma coisa, sim, é possível aproveitarmos alguma coisa. Eu acho que a grande questão, Thiago, é os limites para a gente conseguir aproveitar. Quais são os critérios? E aí entra a importância da escritura. Um bom alinhamento com a escritura é o que vai nos ajudar a fazer a leitura adequada dessa cultura. A gente não pode deixar de lado a escritura e pensar que só a cultura vai nos revelar aquilo que precisa ser revelado, porque a cultura não tem esse poder, porque ela é fruto de homens. Agora, quando eu tenho a escritura, que não é fruto de homens, é fruto da palavra de Deus, enraizada no meu coração, quando eu vejo na cultura, de certa forma eu estou me vendo, eu estou vendo as minhas falhas, eu estou vendo os meus erros, eu estou vendo a minha miserabilidade. É como se eu estivesse vendo, o Tolkien usa essa figura, né? É como se eu estivesse vendo um laboratório. A minha imaginação, tudo que eu vejo na minha imaginação, ela é um laboratório. Eu posso fazer todos os experimentos que eu quiser, porque não é a vida real. Então, quando eu estou vendo um filme, vendo uma série, eu posso imaginar muita coisa tranquilamente, porque aquilo ali não é a realidade. Sem certo e errado, eu posso analisar todas as possibilidades de escolhas da minha vida de forma muito mais didática, contemplando aqueles personagens e imaginando que eu sou aqueles personagens e que eu estou tendo que tomar aquela decisão, e aí o resultado disso eu trago para minha vida para experimentar no real. Olha que coisa fascinante o que a cultura permite que a gente faça. Mas eu já dei uma resposta muito longa, eu me empolgo quando eu falo desses assuntos, deixa a Lídia falar um pouco. Mas eu acho que justamente, né, o exemplo que o Lucas deu de Tolkien é muito bom, e aí não tem como não falar do C.S. Lewis com Crônicas de Nárnia, que também, né, pra nós é Jesus puro ali, Aslan e tal. Pelo que eu saiba, era a intenção dele, né, trazer essa mensagem de uma forma mais alegórica, mas tem muita gente que assiste, acha muito legal o universo de Nárnia e não entende aquilo como Jesus, né? Então, por isso que eu creio que vai daquele que produz e daquilo que ele vive. Então, assim,
C.S. Lewis, Tolkien e muitas outras pessoas, têm enraizados neles os princípios cristãos, os princípios bíblicos, e isso vai exalar em tudo que você faz. Né? A mesma coisa, né? Você iniciou a pergunta que, você acha que você influencia a cultura? Eu acho que sim. Então, assim, se no meu trabalho, né, eu trabalho numa instituição batista, uma instituição cristã, sou cristã, vou na igreja, mas se a minha conduta não refletir esses princípios, a realidade é que eu não sou de fato cristão. Né? Então isso vai na minha fala, na minha vestimenta, naquilo que eu consumo, e que, como o Lucas usou o exemplo aqui, que vai me fazer analisar e fazer eu tomar as minhas escolhas, né? Então, voltando também para a sua pergunta, você falou da festa junina. Eu entendo assim, no Brasil, a festa junina tem ali, é feita em junho para comemorar, né, os santos e tudo mais. Mas, cara, é legal. Quem não gosta de comer uma paçoquinha, entendeu? Um docinho de abóbora. A gente também gosta disso. A questão, para mim, é, às vezes, o cristão ele querer fazer aquilo exatamente como é, só que com música gospel, por exemplo, entendeu? Ou muda o nome. Então, assim, eu acho que nós, como cristãos, precisamos olhar para aquilo que a cultura traz e que talvez não se encaixe, né, tanto na igreja, e pensar assim, tá, o que de bom, como o Lucas falou, reter o que é bom, o que de bom eu posso trazer e ser legal, né? Então, vou usar o exemplo, a balada, né, a balada gospel. Eu não gosto de balada. Entendeu? Não é pra mim. Mas tem gente que acha interessante. Só que você pegar as músicas crentes, fazer um remix ali, colocar pra galera dançar, será que isso é redimir, né? Será que... Porque assim, quem sonda o coração do homem é Deus. Será que o cara que tá ali na baladinha ouvindo uma música gospel, ele tá sendo mais santo do que o cara que vai na balada normal? Talvez não. Então, assim, eu acho que é a forma com que a gente trabalha essas coisas. Então, o Tolkien trabalhou os princípios cristãos dele de uma forma muito legal, que atinge qualquer um. Né? O que nós cristãos podemos fazer na nossa igreja de festa, né? A festa do chocolate, a festa do, não sei, pagode para Jesus e tal, de uma forma que não seja isso, não seja um retrato do mundo com uma música gospel, mas seja nosso princípio, as nossas características dentro daquele ritmo, daquele estilo que a gente curte. Eu acho importante a gente perceber também, indo nessa linha que a Lígia falou, a gente saber onde estão os nossos amores, nossos afetos e tudo mais nisso tudo. Indo para o Senhor dos Anéis novamente, né? O Frodo ele recebe uma missão lá no Senhor dos Anéis. Não é uma missão fácil. Ele tem que levar um anel até a Montanha da Perdição e destruir esse um anel lá. Gente, os hobbits, para quem não viu o Senhor dos Anéis, são criaturas fantásticas. Eles amam a rotininha deles. Eles amam o condado onde eles habitam. Desculpa te interromper, mas eu quero esclarecer aqui que o Lucas ele é mestre em Senhor dos Anéis. Tá? Então... Conheço muito esse universo, gente. 2 anos estudando Tolkien, é uma maravilha. Os hobbits, gente, eles amam ficar sentadinhos, ficar deitados. O fim da existência deles é terminar ali, ó, num jardinzinho, fumando o cachimbo deles, observando os filhos crescerem, jantando muito, que eles têm um monte de refeição durante o dia. É isso que eles querem, é essa vida que eles querem. Afinal, poucos deles sabiam que existia algo além do condado. Sim. De tão pacíficos que eram. Eles nem sabiam que existiam outras criaturas. Não sou mestre, mas tô tentando me gabar aqui um pouquinho perto do mestre. Mas é verdade, eles não sabiam. Aí, a missão que o Frodo tem é de levar esse objeto pro outro extremo da Terra-média, porque quando você olha o mapa da Terra-média, o condado ele tá no extremo oeste. Ele tem que ir pro extremo leste para jogar esse anel lá na Montanha da Perdição. Onde que os afetos do Frodo estão? Se ele estivesse naquilo que é cômodo, naquilo que era a vontade do Frodo, ele teria dito, olha, gente, outra pessoa leva esse anel tá aqui, ó, te virem.
Eu não quero me envolver com isso, isso é coisa dos grandes. Ele até tenta fazer isso em alguns momentos, isso é coisa dos grandes, né? Que os hobbits são tudo pequenininhos. Então isso é pro Gandalf, isso é pro Aragorn, isso são para vocês que são mais sabidos, mais poderosos e tal. Eu quero voltar pra minha terrinha. Só que o Frodo entende que essa missão é dele. Ele entende que não dá para ser alguém poderoso que tem que levar aquele anel, né? Tem que ser alguém que não pode ter muito poder, porque o anel tem um poder tentador muito grande. E um hobbit é uma criaturazinha mais frágil mesmo, mais fraca. Então o anel vai tentar ele para quê se ele é uma criatura fraquinha? Não tem muita coisa quando o anel pode tentar ele. Agora, se vai na mão de um mago, se vai na mão de um grande guerreiro, aí a tentação do anel vai ser mais forte e pode voltar-se contra o portador. Então o Frodo entende que é ele que tem que cumprir aquela missão. Os afetos dele estavam além das vontades dele. Olha que coisa maravilhosa. Quando a gente está assistindo um filme, uma série como essa, onde estão os nossos afetos? Onde estão os nossos amores? Se o nosso afeto está na cruz de Cristo, não há nada que a cultura produza que a gente não consiga teologizar, e se não der para teologizar, que a gente não se incomode. Eu vivi isso com uma série, não julgo quem assiste, mas eu me incomodei. Na minha vida, eu me incomodei. Não tenho nada contra e não fico demonizando quem assiste. Eu assisti a primeira temporada do The Boys, na Amazon Prime. Eu não consegui assistir depois mais. O Lucas não conseguiu assistir. Eu não julgo quem assistiu. Eu não consegui. Pra mim, na minha vida espiritual, na minha vida com Deus, não deu pra dar sequência. Gostei muito da série, eu achei fascinante, eu achei maravilhoso. Eu gosto dessas séries que mostram a nudez e a crueza humana, como The Boys mostra. Mas pra mim não deu mais. Eu não dei conta. Então eu preferi deixar de assistir. Porque eu entendi que a prioridade não era eu terminar a série. A prioridade era manter minha consciência tranquila com aquilo que eu entendia que era o caminho de Cristo para minha existência. Acho que quando a gente vai acessar a cultura com essa prudência, com isso em mente, a gente, de certa forma, vai redimir ela sim. Nós vamos ter uma cultura redimida para nós. Né? E acho que é isso tem que ser o nosso mote aí, nossa busca. Eu sei que a gente vai ficar, talvez, caindo na dificuldade da terminologia, né? Dos termos que a gente tá usando, né? Mas um parênteses, antes de voltar aqui, um parênteses, né, do que ele já estava falando, de Nárnia, por exemplo, né, que a gente identifica como uma cultura cristã, né, feita com a intenção, inclusive, que C.S. Lewis tinha, mas feito por alguém que não é teólogo, né? E a gente às vezes lê Lewis, e não só as Crônicas de Nárnia, né, mas os Dois Amores, Carta de Diabo Seu Aprendiz, e parece que Lewis não, porque daí o texto bíblico tal é a referência aqui. Cara, Lewis era um filósofo, entendeu? Então a gente, inclusive, trata como Bíblia uma produção cultural de um filósofo, que nem teologia tinha para fazer a produção cultural cristã que ele produziu. Mas, rebobinando, a gente vai se bater um pouquinho na terminologia, porque eu de uma maneira geral, tô muito junto com vocês. Eu não gosto de redimir a cultura no sentido de transformar a cultura existente em algo cristão gospel, que foi muito o que a Lígia falou. Nesse sentido, eu tô muito com a Lígia. E acho que quando o Lucas usou a palavra redimir a cultura, também acho que talvez seja bem o que o Lucas estava querendo dizer, só a gente vai ficar com as palavras sobrepostas aí. Porque eu não gosto de pegar a festa junina e transformar ela numa festa cristã. Pegar uma produção que não é cristã e transformar, e nesse sentido de redimir. Por isso eu não gosto de redimir a cultura. Eu acho que ela é feita, então eu olho para ela como ela foi feita, né? Como o Tolkien disse. Eu não fiz uma Bíblia animada, não fiz. Essa não era a minha intenção. Então pronto, não era a intenção, acabou. Tá definido. O cara fez aquele funk que tinha uma letra não sei o quê, e o objetivo dele não era... não, ele fez o funk e acabou. Não vou pegar o mesmo ritmo, fazer uma paródia com uma música de crente, porque esse não foi o objetivo do autor daquela cultura, porque eu vou pegar agora e deturpar a cultura que aquela pessoa produziu e trazer ela para ressignificar ela no cristianismo. Agora, interpretar a cultura, eu acho que é o que temos mais válido. E se gostamos tanto de um certo estilo de cultura,
podemos daí nos empenhar em produzir uma cultura cristã de algum estilo que a gente curta. Mas no sentido de querer converter a cultura, acho que não é o nosso papel. É inclusive, principalmente pra gente que tá num ambiente acadêmico, acho que, sei lá, um roubo, né? A gente tentar fazer algo que aquele negócio não foi feito. Quando a gente lê pra Bíblia, a gente olha pro texto plágio. Quando a gente olha pra Bíblia, eu não fico tentando explicar do meu jeito o que tá escrito lá. Eu olho, o que será que o autor, quando escreveu, quis dizer? Qual era a intenção dele? Mas talvez não seja a cultura que tem que ser redimida. Talvez então o que tem que ser redimido é nós que acessamos a cultura. Afinal de contas, é nós que precisamos ser redimidos. Não tem como nós olharmos para algo com os mesmos olhos, contemplarmos qualquer coisa produzida com os mesmos olhos que nós tínhamos antes de conhecer a Cristo. Então, antes de conhecer a Cristo, nós olhávamos as coisas de um jeito. É inevitável que depois que Cristo nos converte, nos transforma, faz com que nós sejamos filhos dele, nós vamos olhar para as coisas com um olhar diferente. Nós vamos ter um olhar... É inevitável nós não olharmos Jesus, né? O certo, pelo menos, seria, né? Olharmos Jesus e enxergarmos um pouco da revelação dele em tudo aquilo. Talvez não seja a cultura, de fato, aquilo que tem que ser redimido, porque não é algo que nós devemos plagiar, mas a forma como eu me relaciono com ela, isso precisa de redenção. Acho que um exemplo que me vem à mente, nas nossas pregações de domingo, ficou comum a gente tratar como mal a música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, né? Que absurdo, como é que vai dizer, né? Como diz o Zeca Pagodinho, um exemplo da cultura do mundo, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, como se nós estivéssemos à deriva nessa vida, mas é Deus quem conduz. E a gente, não são poucos nós, inclusive já fiz isso também, né? Pastores que usamos esse refrão como algo negativo. Daí a gente pega a estrofe, né? Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre. Foi assim que Deus me fez. Aí a gente já faz um recorte na música que, se o pastor pegar a música inteira, dá um bug. Putz, eu acabei de usar um exemplo, mas ele acabou de falar uma verdade, né? Ele é pobre, mas ele diz que o coração dele tem uma boa intenção, porque talvez ele entenda na cabeça dele, na cultura dele, que Deus fez ele com esse coração bom. A gente não tem que pegar a música do Zeca Pagodinho e transformar ela num conteúdo cristão. Mas como você disse, Lucas, o meu coração redimido olha para ela e faz uma análise. Puxa, olha que legal, né? Ele tá dizendo que é pobre, mas ele faz o jogo de palavras com ter o coração nobre, né? Ele tem uma boa intenção no coração e foi assim que Deus fez. Aí o Deixa a Vida Me Levar, o que será que ele tava querendo dizer com Deixa a Vida Me Levar, né? Que ele não tá nem aí pra vida e ele pode fazer o que ele quiser? Ou que ele só queria um momento de paz e tranquilidade, sem muitos problemas que pudessem afligir ele e levar uma vida mais de boa. Um coração redimido vai fazer essa leitura, mas não eu ficar demonizando e descartando, ou simplesmente tentando fazer uma versão gospel de uma letra que a minha análise não era para ter sido daquele jeito, enfim. Caminhamos, hein? Caminhamos. E aí, satisfeitos? Ou alguém quer tentar se explicar de algo para não ser cancelado depois desse episódio? Eu acho só, Thiago, se me permite uma breve menção no final, a gente falou muito de fazer essa teologizar a cultura, mas nós não podemos esquecer também que tem muito elemento cultural que é para a nossa degustação, que é para o nosso lazer, né? Eu vou dar o exemplo do Good Place, que a Lígia, eu gosto muito de Good Place, é uma das poucas comédias que eu assisto e que eu gosto de assistir, eu não sou muito fã de comédias, e The Good Place é uma série maravilhosa, e tem vezes que você quer assistir sem ficar tentando entender a teologia e a filosofia, você quer assistir para rir só. E acho que também não é pecado não, Deus ele nos fez para nos divertirmos também, né? Então, às vezes a gente não precisa teologizar tudo que está na cultura, não. Às vezes a gente pode só assim dar uma risada, só que temos que saber, né, como mencionamos aqui no final, né? Se nós temos a nossa vida redimida, o que vai gerar graça em nós, o que vai nos fazer rir,
não são coisas pecaminosas, pelo menos não devem ser, né? Devem ser outros tipos de coisas. Eu gosto de Good Place porque ele faz a gente rir com coisas que não precisam ser banais, não precisam ser desvirtuosas, enfim, não consigo achar uma palavra, pejorativas. São coisas que a gente pode rir porque é engraçado, simplesmente porque é engraçado, e não porque alguém está sendo humilhado, alguém está sendo rechaçado, algum tipo de pecado está sendo cometido. A cultura é para esse fim também, e tá tudo bem. Se divirta acessando filmes, séries e tudo mais, mas se divirta sempre olhando com os olhos de Jesus Cristo. Depois dessa eu não tenho nem o que falar, né? Acho que o Lucas resumiu muito bem, né? A ideia não é você estar à parte, mas você fazer parte e olhar tudo isso com os olhos, né, a lente bíblica aí do que Jesus fez por você e quer de você. Espero que a gente tenha provocado você a refletir sobre o seu relacionamento com a cultura e como você tem visto isso. Existem 3 personagens importantes. A cultura, 4, vou chutar aqui. A cultura, a sociedade em que essa cultura está inserida, os nossos valores bíblicos e você. Tudo isso tem que se relacionar entre si, mas é você que vai encontrar a melhor maneira disso acontecer. Deus abençoe e até o próximo Praxis. Valeu!